Bom dia, pessoal. Como eu tinha comentado com vocês, fazer uma outra aula aqui para tirar algumas dúvidas de vocês a respeito da semelhança por ampliação e redução. Certo, turminha? Então vamos lá. Esse primeiro exercício aqui, a letra A, está falando para a gente fazer uma ampliação dessas duas figuras aí, certo? Então, o que você tem que observar para fazer uma ampliação? Vamos dizer que nós vamos dobrar a figura. Então, ou seja, cada um quadradinho aqui, eu vou ter que desenhar dois, tá certo? Então essa figura ela vai ficar assim, ó. Eu vou desenhar dois quadradinhos aqui, fazer a parte de cima do H, tá? Aqui a lateral eu tenho 3 quadradinhos, tá, gente? Então eu vou deixar 6 quadrados. Eu tenho que dobrar todas as medidas, tá certo? Então, ó, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aí. Então eu já vou fazer essa outra lateral aqui também, da figura. Aqui a parte de baixo, ó, tem um quadradinho, vou ter que desenhar 2. Aqui também, ó. Sempre dobrando as medidas aí, ó. Tá? Já deixa eu desenhar aqui a parte do meio, aproveitar. Então tá aí. Essa figura, pessoal, eu tô dobrando. Então eu tô dobrando aí todas as medidas, certo? Pessoal, não pode dobrar uma medida. Por exemplo, eu dobro aqui, deixo 2 quadradinhos, chega aqui no meio eu deixo um apenas, tá? Não pode, tá? Se você está dobrando a figura, você tem que dobrar todos os lados, todas as medidas aí, certo? Para não alterar a figura. Essa outra figura aqui, gente, ó, é uma figura um pouco mais complexa, né? Ela tem um desenho aqui no meio, um quadrado, outro quadrado. Eu vou desenhar esse quadrado que está normal aqui, que não está inclinado, tá? Ele tem 4 quadradinhos de lado. Então aqui a hora que eu for reproduzir ele, eu vou ter que desenhar com 8 quadradinhos. Então vamos lá. Tá aí. 2, 4, 6, 8 quadrados. Aqui a mesma coisa. Vou desenhar 8 quadrados também, ó. 2, 4, 6, 8. Tem que vir até aqui, ó. Certo? E aí vamos formar esse quadrado aí. Então, 8 e 8. Esse aqui é o quadrado, né? Eu vou desenhar esse quadrado inclinado aqui agora. O que a gente percebe, pessoal? Aqui tem um quadradinho apenas, ó. Eu vou ter que colocar 2 quadrados. Então ele vai ter que, a ponta dele vai ter que vir aqui, ó. Certo? E aqui também, ó. Tem um quadradinho aqui, ó. Então eu vou ter que contar 2 quadrados, ó. Vai ter que vir até aqui e até aqui, ó. Tá? Todas. Depois que você acha as pontas, pessoal, fica fácil. Porque daí é só você ligar as pontas, já vai ficar o seu desenho certinho aí, ó. Uma coisa muito importante, pessoal, utilizar régua, tá, gente? Utilizem régua, porque senão o seu desenho fica muito distorcido, não fica muito legal, não fica uma figura semelhante. E na matemática, pessoal, nós temos... Se eu estou desenhando figura semelhante, ela não pode ficar torta, não pode ficar feia, né? Ela tem que ficar aí com o mesmo formato dessa figura aí, a figura menor, tá certo? Agora, o que a gente percebe aqui, gente? Ó, que as pontas elas estão a um quadradinho da lateral do quadrado.
Então, como eu tenho que dobrar as medidas, então em vez de um quadradinho, eu vou colocar dois, ó. Aqui também vou contar dois, aqui também vou contar dois, ó. E aqui também eu vou contar dois, certo? Cada uma aqui tem um quadradinho, ó. Então você conta dois para achar a localização certa dele. E aí depois a mesma coisa, tá, gente? Só você ligar a figura. Essa figura vai ficar exatamente uma figura semelhante à pequena, só que com o dobro das medidas aí, certo? Então tá aí a figura ampliada duas vezes aí, tá certo? Esse daqui, ó, tá pedindo pra gente, em vez de ampliar, agora fazer uma redução. Reduz as imagens a seguir utilizando a malha quadriculada. O que a gente pode perceber, gente? Ó, daqui até aqui eu tenho 8 quadrados, certo? Você conta aqui os quadrados aqui, ó. Tem 8. Se eu vou reduzir, pessoal, eu posso reduzir dividindo por 2, por 3, né? Você tem que obedecer aí algum critério. Eu vou dividir por 2, tá, gente? Eu vou fazer uma figura aí que tenha metade do tamanho dessa daí. Então, ó, como aqui tem 8, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, vou fazer ela com 4 quadradinhos, ó. Eu coloquei só as pontas, tá, gente? Essa ponta e essa ponta aqui, ó. Tá certo? 4 quadradinhos. Aqui no meio, pessoal, ó, tem 4 quadrados também, ó. Eu vou dividir por 2, então vou deixar 2 quadrados. Tá aqui. Então, ou seja, essa parte de cima aqui, ó, esse losango que formou aqui em cima, já dá para desenhar, porque eu já tenho aí as 4 pontas dele. Então, vou ligar aqui os pontos. Vai formar aí como se fosse aí a tampa dessa caixa, né? Depois, pessoal, vou desenhar a parte de baixo. Cada linha dessa daqui, ó, pega 4 quadradinhos. Como eu vou dividir por 2, então eu vou fazer com apenas 2 quadrados. Então, ó, de cada uma das pontas, desce 2 quadrados. Tá aqui. E depois é só ligar essas pontas aí, ó. Então a figura ficou exatamente metade dessa figura aí, tá? Só que quando nós falamos metade, né, gente, ó, a gente divide por 2 o tamanho, divide por 2 a largura, tá certo? Então por isso que parece que ela está reduzindo mais, mas não é, tá, gente? É porque nós estamos reduzindo na mesma proporção, tá certo? Tem essa outra figura aqui, ó, formato de P. Aí, com a hora que você vai ver essa figura, gente, ó, ela tem 6 quadradinhos aqui em cima. Se eu vou dividir por 2, vai ficar 3 quadrados. Então, vou fazer assim, ó, os 3 quadrados aqui na parte de cima, certo? Então, a linha vai ficar aqui assim, ó, 3 quadradinhos. Aqui eu tenho 2, 4, 6. Então, vai ficar 3 quadrados também, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho 4 quadrados. 4 quadrados, divide por 2, vão ficar apenas 2. Aqui eu tenho 3. 3 dividido por 2 dá 1,5, tá, gente? Então, ó, tem que ficar na metade do quadrado, ó, 1 quadradinho e meio. Certo? Aí, pessoal, eu vou desenhar já a figura, porque eu já diminuí aí todos os lados, né? Deixa eu desenhar aqui.
Vai ficar faltando, tá, gente, ó, o quadrado aqui do meio. Esse quadrado aqui do meio, ele tem lado 2, lado 2, ó. Então, ou seja, vai ficar lado 1 e lado 1. Então, ele vai ficar um quadradinho aqui só, no meio aqui, ó. Tá aí. Eu reduzi essa figura em formato de P, mantive a sua característica, mantive o seu formato, tá certo? Eu simplesmente reduzi, tá certo? Dividi por 2 aí as medidas, ok? Pessoal, exercício 3. Circule a figura semelhante à imagem A. Então, ó, todas essas figuras aqui, ó, elas estão reduzidas. Mas qual delas está reduzida na mesma proporção? O que eu percebo aqui, tá, gente? Ó, aqui eu tenho 2, 4, 6 quadrados. Esses 6 quadrados se transformaram em 4. Tá certo? Então, ou seja, cada 3 quadrados aqui, eu desenhei 2 aqui, ó. Certo? 3 quadrados, fiz 2. 3 quadrados, fiz mais 2. Tá? Então, essa redução aí, tá, gente? Ela está numa... Se a gente for ver a razão, ela está de 2/3 aí que nós falamos, tá? É uma redução 2/3 do tamanho original. Ou seja, a cada 3 quadradinhos, eu estou fazendo 2 aqui, ó, tá? Deixa eu riscar aqui só para ficar mais claro isso, ó. Olha lá. Tinha 3 quadrados, eu transformei em 2. Tinha mais 3 quadrados, eu transformei em mais 2, tá? Vamos ver se essa figura aqui tá certa. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4... Vou ver aqui por cima aqui que tá mais fácil, gente, ó. Aqui eu tenho 3 quadrados, transformaram em 2. Olha lá. Tinha 3 quadrados, transformaram em 2. Certinho. Aqui eu tinha 3 quadrados, continuou 3, pessoal. Não pode acontecer isso, tá? Nenhuma medida pode ser igual, tá? Então essa medida aqui, ó, está errada, tá? Não pode ficar dessa maneira. Não pode ter 3 aqui e aqui ter 3 também. Você reduz toda a figura, só esse pedaço que você não reduz, ó. Então tá errado, tá? Pessoal, a mesma coisa acontece com essa figura aqui, ó. Essa figura verde. Aqui eu tenho 3 quadradinhos, ó, daqui até aqui. E aqui, ó, continuou 3 quadrados, ó. Não pode, pessoal, ó, tá errado isso daqui, ó. Certo? Aqui ele fez certinho, ó. 3 viraram 2, 3 viraram 2 e 3 quadradinhos viraram 2, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Mas aqui, ó, tá errado. Tá certo? Então essas duas reduções aqui estão erradas, tá? Então a resposta certa, gente, seria essa daqui, ó, a vermelha. Tá? Olha lá, ó. 3 quadradinhos viraram 2, 3 quadradinhos viraram 2, 3 viraram 2 e assim por diante, tá? Ó. Cada 3 quadradinhos dessa figura viraram 2 quadrados nessa daqui. E, inclusive, pessoal, aqui na diagonal também, ó. Ó, na diagonal também dá certo, ó. Eu tenho 3 quadradinhos na diagonal, aqui eu tenho 2 quadradinhos na diagonal, ó. Certo? Então, ou seja, está na proporção essa daqui que é a figura correta aí. Pessoal, para a gente finalizar, só mais 2 exemplos aqui para vocês. Então, ó, exercício 4 está pedindo para construir uma ampliação da figura a seguir de razão de semelhança igual a 3. Pessoal, se vocês querem construir uma ampliação de razão 3, então quer dizer o quê? Que todas as medidas eu vou ter que multiplicar por 3, tá certo?
Então, por exemplo, pessoal, ó, aqui eu tenho 4 quadradinhos aqui embaixo. Ó. Tem 4 aqui. Ó. Eu vou ter que desenhar 4 vezes 3, 12 quadrados. Certo? Deixa eu desenhar um pouco mais para baixo aqui. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12 quadrados aí. Certo? Multipliquei por 3 essa medida. Aqui eu tenho um quadradinho. Então, eu vou ter que fazer 3 quadrados. Ó. Mais um. Então, mais 3. Mais um. Mais 3. Mais um, mais 3. Aqui, pessoal, eu tenho 2 quadradinhos. Aqui é esse lado aqui da figura. Então, 2 vezes 3, 6. Então, ele vai ter que ficar com 6 quadrados. 2, 4, 6. Vai vir até aqui. Certo? Aqui tem um quadrado apenas. Então, vou desenhar 2. 2 não, 3, né? Desculpe. Aqui 1. 3 de novo. Mais um aqui subindo. 3 de novo. Certo? Então, ou seja, ó, todos os lados, pessoal, eu multipliquei por 3. Aí aqui a diagonal, gente, não precisa nem pensar muito, né? É só você fechar a figura. Que já vai estar aí na proporção certa aí. Então, ou seja, essa figura aqui, gente, ó, ela foi multiplicada por 3 para dar esse desenho aí para vocês. Certo? Pessoal, e para a gente finalizar, tem esse exercício aqui, ó, que eu queria comentar com vocês, que ele fala assim, ó. Os pontos A, 6 e 3, B, 14 e 3, C, 14 e 15 e D, 6, 15, do plano cartesiano formam um retângulo semelhante ao retângulo EFGH. Sabendo que o ponto E está na origem do plano e que o retângulo ABCD é uma ampliação de razão 2, determine quais são as coordenadas dos pontos F, G, H. Pessoal, uma das maneiras, tá, gente? A gente poderia fazer aqui só pelos pontos, tá? Mas quem ficou na dúvida, uma das maneiras da gente fazer seria exatamente construir o plano cartesiano e localizar esses pontos aí. Então, por exemplo, gente, ó, o ponto A, 6 e 3, deixa eu desenhar com uma outra caneta aqui, ó. Ponto A, 6 e 3. Então, ó, x6, né? Abscissa 6, ordenada 3. Tá aqui, ó, ponto A é esse aqui. Ponto B, 14 e 3. Então, abscissa 14, ordenada 3. Tá aqui o ponto B. Ponto C, 14 e 15. Abscissa 14, ordenada 15. Ó. Vou subir aqui até o 15. Eu coloquei só valores pares, tá, gente? Mas tá aqui, né? 14 e 16, então o 15 tá aí no meio. Ponto D, 6 e 15. Então, ó, aqui está a abscissa 6. Eu vou subir até a ordenada 15. Tá aqui. Pessoal, ou seja, né, ele falou que esses pontos eram vértices de um retângulo, e tá aqui o retângulo. Tá certo? Desenhar o retângulo aqui. Ele tá falando, gente, que esse retângulo ABCD, ele é uma ampliação do retângulo EFGH, certo? E esse retângulo EFGH é uma ampliação de razão 2, ó, certo? Então, ou seja, pessoal, se ela é uma ampliação de razão 2, ela tem o dobro das medidas do retângulo EFGH.
Tá falando que o ponto E tá na origem. Então o ponto E tá aqui, gente. Ó, a origem é esse pontinho aqui, não é isso? Então aonde estão os pontos F, G, H? Pessoal, percebam comigo, ó, que a medida desse lado aqui, ó, de 6 até 14, são 8 unidades. Então, como esse lado é o dobro do lado desse daqui, ó, eu vou desenhar com 4 unidades apenas, tá? Ó, eu vou até o 4 aqui. Tá? Então, o ponto F eu já localizei. Daqui até aqui, gente, ó, de 3 até 15, eu tenho 12 unidades. Como esse retângulo é o dobro desse daqui que eu estou desenhando, ó, então eu tenho que desenhar com a metade desse valor aqui. 12 dividido por 2 dá 6. Então eu vou desenhar aqui, ó, com 6 unidades, tá? Eu vou até o 6 aqui, ó. Então aqui é o ponto G. E por último, pessoal, não precisa nem muito esforço, né, gente? O outro ponto que eu estou querendo, o ponto H, ele vai estar aqui, ó. Então tá aí o retângulo. EFGH. O que ele queria? Que vocês dessem as coordenadas desses pontos aí, ó. Então, ó, ponto F. Qual é a coordenada do ponto F? Ó? Abscissa 4. Ordenada 0. Ponto G. Abscissa 4. Ordenada 6. E por último aí o ponto H. Abscissa 0. Ordenada 6. Certo? Então estão aí, gente, ó, todos os pontos desse retângulo aí da redução aí da figura. Certo, pessoal? Bom, gente, só para tirar algumas dúvidas aí de vocês, tá? Até a nossa próxima aula aí, pessoal. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.